Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar da premiação do El País, jornal uruguaio, o Rei da América. O Luiz Henrique já foi eleito pela própria Conmebol como o melhor jogador da Libertadores da América. Mas esse prêmio, estabelecido pelo jornal El País, é um prêmio muito tradicional, há muito tempo, há muitos anos, né? É um prêmio tradicional e importante, porque vai premiar o melhor jogador da América, das Américas, não só da América do Sul. Tanto que Lionel Messi do Inter Miami também concorre ao lado de um jogador do Peñarol e 3 do Botafogo. Savarino, Thiago Almada e, é claro, o próprio Luiz Henrique. E aí, será que o LH vai ganhar mais uma? Bom, vale dizer que nas últimas edições o campeão da Libertadores colocou o seu jogador como o melhor da América. Pedro em 2022 e Germán Cano em 2023. Há uma possibilidade muito grande de que Luiz Henrique vença, mas outro nome corre por fora e não é o de Lionel Messi. Jefferson Savarino é o jogador favorito para a conquista do prêmio Rei da América pelo El País do Uruguai. E se Savarino vencer, será um vencedor merecido. Afinal de contas, chegou sem tantas pompas ao Botafogo, mas é um dos jogadores mais importantes. Afinal, ofensivamente, Savarino tem o maior número de participações entre jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro e em toda a América. São os números de Jefferson Savarino que o credenciam para ser o Rei da América nessa votação importante do jornal uruguaio. Vamos aguardar. Enquanto isso, mais daquele assunto que já está ficando muito chato, não vou dizer insuportável, porque existe uma expectativa muito grande de parte da torcida do Botafogo. Mas confesso a vocês, a situação do Arthur Jorge, ela está se transformando já num assunto chato de se falar, porque a maneira como o treinador pode ser algo assim impensado, pode ser natural, mas toda vez que ele é perguntado sobre a temporada 2025, ele coloca o Botafogo abaixo de propostas que não existem. Parece que está desesperado para conseguir uma proposta vantajosa no mercado. Porque o Botafogo não tem que procurar o Arthur Jorge, eu já falei isso aqui. O John Textor não tem que arrumar reunião. Se o Arthur Jorge quer sair, ele tem que procurar o Botafogo. Como ele não procurou o Botafogo, ele é treinador do Botafogo. Mas a cada entrevista, a cada pergunta que é feita ao Arthur Jorge, sempre quem decidirá o futuro dele é o mercado. Estou a pensar sobre onde estarei. Sendo que o Arthur Jorge está participando do planejamento do Botafogo. O Botafogo estabeleceu um planejamento para que os jogadores retornem de férias após a 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Arthur Jorge participou dessa decisão. Só que a última declaração dele, ela me incomoda demais. E eu não gostaria de vir aqui falar do nosso treinador campeão da América e tricampeão brasileiro de uma forma desrespeitosa. Mas não é nenhum jornalista que está falando. Não é alguém que está trazendo a informação. É o próprio Arthur Jorge que cada vez que abre a boca para a imprensa internacional, coloca o Botafogo em segundo plano. Sendo que não há nenhuma proposta formal pelo treinador. O próprio staff do Arthur Jorge já falou sobre isso. O próprio Botafogo já falou sobre isso. O que mais é preciso para que o Arthur Jorge entenda que enquanto não houver nenhuma proposta, enquanto não houver o pagamento da multa, ele é treinador do Botafogo e tem que falar como treinador do Botafogo. Não estou aqui para dizer o que ele tem que fazer ou não. Não sou eu que tenho que dizer. Tem um contrato assinado por ele. Existe um contrato assinado pelo próprio Arthur Jorge. Ele precisa respeitar esse contrato. E, acima de tudo, respeitar o Botafogo. Foi muito bem até a conquista da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Depois disso, se transformou. Não sei se a cabeça subiu, não sei o que está acontecendo. É claro que, iniciando a temporada, sendo campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa, isso aí a gente vai esquecer. O que Arthur Jorge quer é muito claro. Ele está incomodado. Ele quer um aumento salarial. Ah, mas já está previsto um aumento e uma bonificação tal. Ele quer um aumento maior do que esse. Isso está muito claro, ele tem deixado claro. Agora, ele precisa resolver essas questões internamente.
roupa suja se lava em casa. O que está acontecendo é, Arthur Jorge, de certa forma, está expondo o Botafogo como uma não preferência para 2025. Isso está me incomodando muito. E vai me incomodar mais ainda se ele permanece para 2025 e não vai ter mais o agrado da torcida. Porque da maneira como ele se porta, o torcedor daqui a pouco vai considerar a relação insustentável. Uma derrota, a perda de um título, vai transformar a relação em uma relação azeda. E muito porque Arthur Jorge não está tratando o seu contrato da maneira que deveria tratar. O que a gente pede para o Arthur Jorge é um pouco mais de ética, um pouco mais de respeito, não só à instituição Botafogo, que é muito maior do que ele, do que qualquer outro jogador, do que treinador e tal, mas respeito ao contrato. E o Botafogo, que já deu uma direta para ele numa nota oficial, vai ter que se posicionar. Porque do jeito que está, não dá para ficar. A gente precisa saber que tem um treinador para 2025. Se ele não se coloca como treinador do Botafogo, aí realmente o John Textor tem que agir com a mão mais pesada. Eu fico por aqui. Um grande abraço a vocês, saudações alvinegras, fui!